Vamos então para o nosso primeiro exercício prático no QGIS. Aqui a gente vai começar a ver um pouco da interface do programa e também fazer o georreferenciamento de 2 mapas escaneados. Muito bem, pessoal. Então eu estou aqui com o meu navegador de arquivos aberto numa pastinha que tem os dados dos exercícios, são todos aqueles dados de apoio que tem para vocês baixarem. E a gente vai trabalhar hoje com esse arquivo aqui, olha, mapastopográficos.zip. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é para olhar que os arquivos eles têm esse final, ponto alguma coisa. Isso, para quem nunca viu, é a extensão do arquivo. E é assim que antigamente os computadores faziam para determinar o tipo de arquivo. Então um ponto .txt era um arquivo de texto e por aí vai. E esse aqui é um arquivo .zip. Se vocês não estão vendo as extensões, é porque o Windows ele tem uma mania que eu considero bem ruinzinha, por sinal, de esconder essas extensões. Se é um arquivo que ele já sabe o que fazer, o Windows já sabe como abrir esse arquivo, ele esconde as extensões. E ele só mostra as extensões daqueles arquivos que ele não conhece, ou seja, que não tem nenhum programa relacionado a ele dentro do seu sistema. Então, se vocês não estão vendo as extensões, eu vou pedir para vocês irem no seu navegador de arquivos, no File Explorer, aqui na aba de visualização, de View, e procurar essa extensão aqui, essa opção, na verdade, aqui, tá? Para mostrar as extensões de nome de arquivo, File Name Extensions. Isso vai ser muito importante para a gente poder trabalhar em SIG, porque muitas vezes a gente tem arquivos com o mesmo nome e extensão diferente. Agora que vocês já conseguem ver as extensões dos arquivos, então vejam que cada um tem uma, e a gente vai trabalhar com essa aqui, olha, mapastopográficos.zip. O que é isso? Zip é um tipo de compressão de arquivo. O arquivo zipado, o arquivo comprimido, é um arquivo onde dentro dele eu coloco algum ou vários outros arquivos e uso um algoritmo para comprimir eles, para usar menos espaço em disco. Isso também facilita para a gente levar arquivos para um lado para o outro, enviar por e-mail, alguma coisa assim, porque é um arquivo só. E aqui tem outro ponto interessante do Windows. Aqui eu tô no Linux, talvez por isso vocês estejam até vendo um pouquinho de diferença na interface aqui dos botões, mas não se preocupem com isso que é coisa pouca. Aqui, se eu dou 2 cliques no arquivo, ele abre uma outra janelinha de um outro programa que me mostra o conteúdo desse arquivo zipado. Muito bem, até aqui tranquilo. O problema é que no Windows, normalmente ele vai fazer o quê? Ele vai abrir como se fosse uma pasta. E ele vai mostrar o conteúdo nessa janela do navegador de arquivos. Então é como se você tivesse entrado numa pasta. E muitas vezes tem pessoas que não percebem isso. E aí eles andam 2 cliques aqui, entram lá, veem os arquivos e depois não entendem por que o SIG, o QGIS, o ArcGIS não está achando os arquivos. Mas é porque eles ainda estão dentro desse arquivo compactado. Então o que a gente tem que fazer é extrair esses arquivos. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito e pedir para extrair. E ele vai criar uma pastinha aqui em cima, olha lá, mapas topográficos, onde tem os 2 arquivos que a gente vai trabalhar. Se vocês estão no Windows, vocês devem ter alguma opção de clicar com o botão direito no arquivo de topografia, cadê ele? Aqui dos mapas topográficos. Deve ter alguma opção similar, extrair aqui, extrair tudo, ou se não tem, procura ver se tem alguma coisa, algum menuzinho aqui que vai abrir um submenu escrito set-zip, que é muito comum disso já estar instalado. Se não tiver ainda instalado, venham na página, procura lá no Google set-zip download, que vocês vão chegar aqui, ó, setzip.org, escolhe aquele mais novo para o seu sistema, instala, e aí vocês vão ter essa opção do menuzinho contextual aqui, quando clica com direito, de extrair. Tá? Isso é muito importante, se a gente não fizer a extração, a gente não consegue trabalhar com os arquivos. Indo agora para a janela do QGIS, eu estou com ele aberto aqui, é isso que a gente normalmente recebe, né, quando abre o QGIS logo no início. É engraçado que a minha bolinha do mouse não funciona em todas as áreas da janela, olha que legal. Mas aqui essa parte do meio é onde os mapas vão ser desenhados, ele vai chamar isso de canvas, né, de tela de desenho. Aqui na direita eu tenho uma caixa de ferramentas, é o Processing Toolbox. Todos os algoritmos de análise que estão disponíveis aqui para a gente usar estão aqui, inclusive de outros programas. Como a gente não vai usar agora, eu vou fechar. E nesse outro lado aqui eu vou ter então os layers ou as camadas, é aqui que eu vou empilhar as camadas de dados que eu vou ter. E aqui embaixo um browser, um navegador que eu posso usar para procurar os meus arquivos e adicionar eles a partir daqui. Tudo bem? Eu posso também mexer nisso daqui, eu posso trocar a ordem deles, agora ficou como 2 abas, aqui depende do seu gosto, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir
aqueles mapas no QGIS. Vejam que eu falei inserir e não abrir os mapas. Por quê? Os programas de SIG normalmente eles não usam essa terminologia. Quando um programa de SIG está escrito que ele vai abrir, é o que tem aqui, ó, é projeto abrir. Abrir recente, mas ele está falando de projeto. O que é um projeto? Ele é um arquivinho de texto simples, normalmente também, que diz para o SIG onde estão os dados. Então, se eu abrir lá 25 mapas aqui, coloquei simbologia diferente, alguma coisa assim, cada um de uma pasta do meu computador, se eu quiser trabalhar com aquele mesmo projeto de novo, eu não preciso ficar procurando os arquivos e colocando a simbologia de novo. Eu salvo um arquivinho pequeno, que é o que ele chama de projeto, que já diz para o SIG onde que estão as coisas. Então, quando ele fala em abrir, ele está normalmente falando em abrir projeto. E os dados? Os dados a gente insere, a gente adiciona. Tanto que o ArcGIS tem aquele íconezinho do mais, né? O maisinho para adicionar mais dados. No QGIS a gente vai ver aqui nesse primeiro, olha lá, Open Data Source Manager. Então, não sei como isso vai estar em português, tá, gente? Mas é aqui que a gente vai abrir. E nesse diálogo que abre, tá? Essa janelinha que abre, onde eu tenho opções e coisas assim, chama diálogo. Nesse diálogo eu tenho um monte de opções de colocar dados vetores, raster, outros tipos de arquivo, e a gente está preocupado aqui em raster. Então eu vou procurar aqui o arquivo que eu quero inserir. Ele já está na pastinha que eu guardei os dados, tá? O mapinhas topográficos. E eu vou inserir o primeiro. Então eu vou clicar só no API, abrir e adiciona. Aí vocês olham aqui embaixo, ele já adicionou alguma coisa, mas não fechou o diálogo. Por quê? Porque eu posso continuar adicionando coisas. Mas eu vou fechar, a gente vê que o mapa está aí, a gente pode dar zoom com o Ctrl e a rodinha de scroll do mouse, ou usar essas ferramentas aqui em cima. Posso fazer um zoom para tudo, posso fazer um zoom mais numa caixinha aqui. Pegar a mãozinha para passear. É que com a mãozinha eu não mexo os dados, né? Eu mexo a tela de visualização, eu mexo o canvas, aquele papel onde as coisas estão desenhadas. O que esse mapa nos mostra? A gente tem algumas coordenadas em graus aqui, né, em sistema grau, minuto, segundo, e outras em algum outro sistema. Um mapa na escala 1 para 50 mil. Nome do mapa, folha API. Aqui aquele índice da nomenclatura, lembra que a gente viu na aula de cartografia? Então SG22 era o quê? Era a folha 1 para 1 milhão. Folha que foi mapeada em 1 para 1 milhão, e 22 é o número da folha e da zona UTM. Então esse mapa está na zona UTM 22, hemisfério sul, claro. Então 22 para folha 1 para 1 milhão, X para folha 1 para 500 mil, B para folha 1 para 250 mil, 5 romano 100 mil, 1 50 mil. Então um mapa na escala 1 para 50 mil. Aqui aquela nomenclatura de mapa índice, né, que a gente não tem como decorar. Lá na parte de baixo do mapa a gente vai ter outras informações também importantes, olha só. Escala 1 para 50 mil, barrinha de escala gráfica, talão da escala, algumas informações importantes das curvas de nível e a projeção. Então o mapa está feito na projeção, universal transversa de Mercator, ou UTM. E aqui ele põe aquilo que a gente conversou sobre as coordenadas UTM, né? Origem das quilometragens UTM, Equador e meridiano 51 oeste. O que é isso? O Equador é o Equador, é aquele que vai receber para o hemisfério sul o valor de 10 milhões e diminuir, e meridiano central é o meridiano da zona 22, é o centro da zona 22, é o 51 oeste, e ele vai receber o valor 500 mil metros ou 500 quilômetros. E assim a gente não tem coordenadas negativas. Então essas coordenadas que a gente vê aqui no mapa, cadê? Uma hora chega aqui. Opa, passei. Essas coordenadas estão em UTM, no caso aqui elas estão em quilômetros, né? Então 720 quilômetros, 722 quilômetros. Tanto que se a gente vem aqui no cantinho... não está aqui. Tem um outro lugar que ele põe o 000. Mas o importante agora aqui é isso aqui, ó. As fases de execução do mapa. As fotografias aéreas foram feitas em 81, mas o mapa só foi publicado e impresso em 87. De qualquer maneira, lembra que a gente comentou que o mapa topográfico é uma visão de uma época. Ele representa os elementos planimétricos como eram na época. Tudo que vocês estão vendo aqui, estrada, dimensão da cidade, é de quando foi feito o levantamento aéreo, de 81. Vou colocar o outro mapa agora, só que ao invés de abrir pelo gerenciador aqui, eu vou pegar ele no meu File Explorer e vou jogar para cima
do QGIS. Quer ver? Deixa eu diminuir um pouquinho a janela. Então eu posso pegar ele aqui, tá, o API, vou pegar o Iporanga, posso jogar ele aqui na área de visualização, no Canvas, ou nos layers, tanto faz, tá? Então eu jogo ele aqui, ó, desenhou por cima. Por que por cima? Os mapas não tinham que estar um do lado do outro? Tinham, porque eles têm coordenadas e eles são áreas vizinhas. Mas, vamos dar uma olhada nas coordenadas que o sistema está mostrando pra gente. Olha aqui embaixo, ó, bolinha voltou a funcionar. Coordenada 600 e tanto menos 4.000 e tanto. Que tipo de coordenada é essa? Não é o TM, não é grau, minuto, segundo. Ela é o número do pixel. Então, a imagem começa aqui em cima, no canto superior esquerdo, e aí ele começa a contar para lá e para cá. Então, o que você está vendo ali de coordenada é o número do pixel. Por isso que os dois mapas, que têm essencialmente o mesmo tamanho, né, de arquivo, botam um certinho em cima do outro. Eu posso vir aqui, ó, e ligar e desligar a visualização. Vejam que aquela história que a gente falou, quem está por cima na pilha desenha por cima no Canvas. Então, se eu arrastar para baixo aqui, ó, agora o Iporanga está por baixo, a API está por cima. Então, um desenha por cima do outro. E o que a gente tem que fazer hoje no nosso exercício é georreferenciar. A gente vai colocar esse mapa no lugar correto do espaço. Para isso, a gente vai usar uma ferramenta que está aqui no menu Raster, que é o georreferenciador. Em português, isso também pode estar como georreferenciador GDAL. GDAL é uma biblioteca, é a Geospatial Data Abstraction Library, que, como biblioteca, ela fornece funções para outros programas. Então, o QGIS usa essa biblioteca para ler arquivos, para fazer conversões de arquivos, e ela é um dos projetos de código aberto para geoprocessamento que acho que mais tem utilização, porque todos os programas de SIG usam o GDAL para abrir os arquivos e salvar em outros formatos. Antes de começar a georreferenciar de verdade, eu vou tirar os arquivos daqui, ó. Então eu clico nesse íconezinho que tem um menos, ou também posso clicar com direito e remover, só para não ter nada aqui quando a gente for começar. E aí sim, vamos lá em Raster, georreferenciador. Ele também está sem nada, então a gente tem que adicionar um arquivo aqui. Vou adicionar, já estava lá na pastinha, ó. Vou adicionar o API. Está lá o arquivo. Aqui funciona a bolinha, ó. Aqui eu posso dar zoom também, ó. Opa, peraí, eu já mostro isso para vocês. E aqui em cima vão estar nossas ferramentas. Zoom, mãozinha para mexer. Aqui é para adicionar os pontos. Que pontos? Pontos que a gente vai chamar de GCP, Ground Control Points. São pontos que eu vou colocar aqui no mapa e falar, olha, esse ponto tem a coordenada do mundo real, tal. E aí o programa vai fazer as contas para colocar isso no espaço. E aqui uma parte importante que é dos parâmetros de transformação. Como assim? Eu vou sair de um mapa que está em coordenadas de pixel para um mapa do mundo real. Eu vou transformar isso. Como que eu vou transformar? Eu posso ter vários tipos de transformação. Lembra que a gente falou ali na aula de teoria de transformações afins e transformações mais complicadas? Então, aquelas transformações simples, que é só rotacionar, transladar no espaço, a gente pode usar uma transformação linear. Agora, se o meu mapa estiver um pouco mais deformado, principalmente aqueles que a gente escaneia de papéis, mapas antigos, mapas em vegetal, coisas assim, vão precisar de um pouco mais de deformação. E aí a gente vem descendo aqui na lista para coisas mais complicadas. Uma coisa que vocês têm que ver é que quanto mais complicada é a transformação, maior o número de pontos que eu tenho que determinar no meu mapa para o programa conseguir trabalhar. Outra coisa é o sistema de coordenadas de saída. Eu posso georreferenciar, colocar as coordenadas do mapa em um sistema e fazer o arquivo final em outro, mas aqui nós vamos usar o mesmo. Então aqui eu vim nesse globinho e selecionei o nosso sistema de coordenadas. Como a gente viu no mapa que ele estava em SAD 69, eu posso colocar SAD 69 aqui em cima para filtrar e buscar na lista. E qual deles eu vou colocar? Um desses três aqui, porque a gente vai colocar as coordenadas para esse exercício em graus decimais. Então a gente vai usar os cantos da folha. E aí eu vou pegar um desses três aqui porque é sistemas geográficos. Se eu fosse usar os cruzamentos das linhas UTM, eu teria que pegar aqui embaixo nos sistemas projetados e algum deles aqui. Então vou pegar o primeiro mesmo. Outra coisa que a gente pode ver na hora e tem que ver para a saída. Mapa raster de saída. O que é isso? Quando eu deixo essa opção aqui, quer dizer que eu vou gerar um arquivo novo com informação de georreferenciamento. Eu vou gerar um arquivo que normalmente está em formato TIFF ou GeoTIFF e ele já vai ter a
informação de georreferenciamento dentro dele. Ou no caso nosso, que é um mapa muito bem escaneado, que não tem deformação, eu sei que ele está tranquilo e que com poucos pontos eu consigo fazer o georreferenciamento, eu vou pegar essa opção aqui, ó, criar apenas o arquivo de mundo, fazer uma transformação linear. E aí quando eu clico aqui, ó, vejam que some a opção do nome. Por quê? Porque eu não vou precisar. Ele vai pegar o arquivo original, que já tem no nome dele lá alguma coisa .jpg, vai criar um arquivo com o mesmo nome, mas com uma extensão diferente, que é o arquivo de mundo. E esse arquivo tem as informações que ele precisa para colocar o mapa no espaço. E a gente vai ver como isso é, então vou deixar marcado aqui, vou dar um OK. E agora a gente começa a colocar os pontos do mapa. Agora, como a gente vai usar os cantos, tudo bem, as coordenadas estão aqui. Mas se a gente fosse usar, por exemplo, vários pontos espalhados pelo meio do mapa, ou pontos de coordenadas de curva de estrada, de ponte, de cruzamento de estrada, a minha sugestão seria a de fazer um pequeno desenho mostrando quais pontos você vai usar e qual a coordenada de cada um deles, porque isso facilita a sua vida. Imagine que você vai colocar o cruzamento da coordenada aqui. Aí você vem da zoom, seleciona o ponto e fala, como é que era a coordenada X mesmo? Aí você tem que vir, voltar o zoom. Ah, era tanto. Aí você qual era... Então escreve isso no papel que facilita. Como a gente vai fazer aqui dos cantinhos, eu venho aqui, ó, primeira opção, adicionar ponto, clico e coloco a coordenada. Então, coordenada X é quanto? Menos 49, porque é 49 oeste, menos 49. Coordenada Y, menos 24 e meio, porque a gente está colocando em graus decimais. Essa opção de baixo, deixa eu subir a janelinha, essa opção aqui é a partir de alguma imagem que já esteja no canvas do QGIS. Então, se por exemplo eu tenho uma imagem de satélite que está bem georreferenciada e um outro mapa, outra imagem, alguma outra coisa que eu queira georreferenciar, eu posso usar aquela que já está lá como base. Então, quando eu clico aqui, ele me joga para o QGIS, eu escolho um ponto lá na imagem e aí ele preenche isso aqui automático. Então, eu falo, ó, esse ponto é aquele ponto da imagem, esse ponto é aquele ponto da imagem. Aqui vai ser direto OK, colocou. Eu vou fazer rapidinho aqui os outros pontos para vocês. Olha lá, fiz os 4 pontos, mas deu alguma coisa errada. Veja, essa linha vermelha está mostrando o erro calculado. À medida que a gente vai colocando os pontos, depois do terceiro ponto, ele começa a calcular o erro. Então tem alguma coisa bem estranha aqui. Provavelmente eu inverti alguma coordenada. Vamos ver aqui. Esse aqui é o ponto 2. Então é menos 48,75 menos 24,5. É o ponto 1, né, que ele começou no 0. Então menos 48,75. Eu posso, tá vendo? Eu dou 2 cliques ali e edito. Menos 24,5. 48,75, tal. Aí o 2, que é o de baixo, vai ser menos 48,75 menos 24,75. Tem alguma coisa errada aqui ainda. Achei o erro, olha lá. O primeiro ponto estava com 24,5, não menos 24,5. Então vou pôr aqui menos, pronto. Sumiram as barrinhas de erro gigante. Então agora está beleza. Agora eu posso clicar aqui na teclinha de play e pronto, fez o georreferenciamento. Olha que beleza. Vamos voltar ali no QGIS e adicionar de novo aquele mapa. Na nossa pastinha, olha, agora o API existe um API WLD. Eu vou abrir com o editor de texto aqui para vocês verem. Olha como é simples o arquivo WLD. O que ele tem? O tamanho do pixel na dimensão X, ele calcula a partir da quantidade de pixels da imagem, a coordenada que você pôs. O tamanho do pixel na dimensão Y, 2 parâmetros de rotação, que aqui não tem, e a coordenada do primeiro pixel lá do canto esquerdo superior. Então ele coloca esse primeiro pixel lá no lugar e a partir disso ele vai somando e colocando as coordenadas. Eu vou pegar o API aqui e jogar de novo no QGIS. Voltei. E olha lá embaixo as coordenadas. Então agora a gente está com coordenadas, né, em grau decimal, menos 40 e tanto, menos 24 e pouco. Então aparentemente está no lugar certinho. Eu vou fazer o outro rapidinho e aí a gente vê como eles encaixam. Para fazer o outro aqui, eu vou colocar o outro raster. Aí ele me pergunta se eu quero salvar os pontos de controle desse mapa aqui. Eu vou salvar, é um arquivo de texto que basicamente tem essa tabela. Tá? O nome do ponto, a coordenada do mapa, a coordenada da fonte, né, original, e os erros, se o ponto está ligado ou desligado aqui, assim, se eu ligo e desligo.
e aí ele pode salvar essa mesma tabela e eu posso abrir essa tabela de novo se eu quiser refazer ou refinar o geoprocessamento. Vou pegar agora o outro. Fiz o outro, salvei o geoprocessamento, salvei os pontos de controle. Vou colocar ele aqui também. Iporanga, vou jogar aqui. Olha lá. Então agora está um do lado do outro, tal como deve ser na vida real. Tá? Folha Piaí, folha Iporanga. E o que acontece? O que é essa faixa branca aqui que normalmente as pessoas perguntam quando a gente faz exercício em sala de aula? É a borda do mapa, né? Olha só. Ele tem uma borda, né? O mapa em papel tem uma borda, isso foi escaneado junto, foi cortado aqui junto. Então é isso que está aparecendo aqui em cima. Se eu inverter a ordem, vocês vão ver que agora eu tenho a borda do outro mapa, né? Vamos inverter a ordem de novo aqui. Olha lá. Vou até colocar uma transparência aqui. Eu posso fazer isso como? Eu venho aqui com o botão direito e peço as propriedades do mapa. A gente vai fazer isso muito, tá? Pedir as propriedades dos nossos arquivos, sejam vetores, sejam raster. Então eu posso clicar com o direito, pedir as propriedades, ou eu posso dar 2 cliques no nome. E aí ele abre o diálogo de propriedades. Então tem informações sobre o arquivo. Isso aqui, no caso de um raster, é a GDAL que dá pra gente. O arquivo de fonte, simbologia e aqui transparência. Deixa eu mexer um pouquinho a transparência. Não aplicar. Olha lá. Então aqui eu vejo que, né, os dois mapas estão encaixando. Não está perfeito, é lógico, porque eu fiz meio na pressa. Não fiz com muito cuidado. E o que a gente vai fazer mais para frente nas outras aulas, depois que a gente aprender a criar vetores, a gente vai fazer um polígono aqui que feche a área do mapa certinho por dentro e cortar esse mapa, fazer uma operação de clip para poder retirar a área externa e fazer com que os mapas encaixem de verdade. Bom, pessoal, para a aula de hoje era isso. É um exercício um pouco mais simples, afinal a gente está só começando a trabalhar no QGIS. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Tentem aí até dar certo, se não der, vocês me avisam. Tentem fazer também pelo canto, pelas coordenadas geográficas do canto, e tentem fazer usando algumas coordenadas UTM também. Lembrem só de setar o sistema de coordenadas UTM tanto ali na transformação do mapa, quanto na hora de pegar as coordenadas, de criar os pontos lá no georreferenciador. Tudo bem? Para essa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, não como aluno da disciplina, lembra de fazer o pacote do YouTube. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, compartilha, ativa o sininho para saber quando chegar outros vídeos. Aproveita também, continua seguindo a gente nas outras redes sociais. Não vai embora correndo não, porque vai aparecer uns vídeos aí na tela. Em algum dos cantos aparece o vídeo, eu nunca sei em qual dos lados eles aparecem, mas eles vão aparecer e você pode continuar vendo o nosso trabalho. É isso. A vocês um grande abraço e até a próxima.